Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula de ciências e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre estados físicos da matéria. Então, vamos começar primeiro a ver o conceito que é matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, os seres vivos, os seres não vivos também, tudo que ocupa lugar no espaço. Pedra, terra, ar, água, os seres vivos, tudo aquilo que vivo ou não vivo e que ocupa lugar é matéria. Os estados físicos da matéria, então nós temos aqui sólido, líquido e gasoso e as mudanças, Cada um vai receber um nome. De sólido para líquido, fusão, de líquido para gasoso, vaporização, de gasoso para líquido, liquefação, de líquido para sólido, solidificação e sólido para gasoso, sublimação, ou gasoso para sólido, sublimação. Observamos que em alguns momentos, para que haja essa mudança do estado físico da matéria, tem que haver aumento de temperatura. E em outros momentos, redução de temperatura. Fusão e vaporização. Bom, a fusão então é a passagem do sólido para o líquido. Para que haja essa passagem do sólido para o líquido, tem que haver aumento de temperatura. Exemplo aqui, o gelo virando água. A vaporização são dois processos. A evaporação, quando ela é lenta, e a ebulição, quando ela é rápida, E é a passagem do líquido para o gasoso. Então, roupa no varal é lento e a água fervendo é rápida. Liquefação e solidificação. Liquefação, então, ocorre assim. Quando a gente coloca alguma coisa gelada num copo, por exemplo, percebemos que algum tempo depois aparecem essas água na parte de fora do copo. Por quê? Porque no ar contém água, só que água em forma de vapor. Quando ela encontra um meio mais gelado, ela deixa de ser vapor e vira líquido, liquefação. E solidificação, então, aqui um exemplo, o gelo. Então, o líquido que está se solidificando, virando gelo. Sublimação é a passagem do sólido para o gasoso diretamente. Então, essas bolinhas aqui são chamadas de naftalina. E o iodo, que é sólido também. Tanto a naftalina quanto o iodo, eles deixam de ser sólido e passam a ser gasoso. Então, esse é o processo de sublimação. As características da matéria. Então, a matéria, ela apresenta essas três formas, Ela apresenta o sólido, o líquido e o gasoso. O sólido, ele apresenta forma e volume fixo. Isso a gente sabe. Então, ele vai ter, se eu tenho 1 litro de água em um recipiente quadrado, ele vai ter aquela forma. Um recipiente redondo, ele vai ter sempre aquela forma fixa. O líquido, ele vai ter volume constante, mas a forma vai variar conforme o recipiente que ele estiver. E o gasoso, ele vai ter forma e volume variável. Então, não tem forma e nem volume variável. Não tem volume variável. Transformações físicas e químicas. Transformações físicas é quando a matéria sofre uma transformação, mas continua a ser o que ela era. Ela não mudou a estrutura dela, Por exemplo, uma lata de alumínio amassada, ela houve uma transformação física, mas ela não deixou de ser a mesma latinha. Química, quando há uma reação química. Então, o exemplo aqui do ovo. No momento que eu frito o ovo ou cozinho, ele não volta à forma que ele era antes. Isso é uma mudança química, passou por uma reação química. Ponto de fusão e ebulição. Então, ponto de fusão é a passagem do sólido para o líquido e de ebulição do líquido para vapor. Todas as substâncias, elas têm um ponto de fusão e um ponto de ebulição diferente.
Então, o ferro. Para o ferro virar líquido, tem que ter 1.535 calorias. Para ele evaporar, 2.750 calorias. A acetona, ela tem que ser menos 95 para ela ter o ponto de fusão. E 56 para ela entrar em ebulição. O alumínio, 660 graus, ele vira líquido. E 2056, ele então se transforma em vapor. Pressão atmosférica sob a ebulição. Bom, a gente sabe que a água, ao nível do mar, ela ferve a 100 graus Celsius. Agora, nós, por exemplo, estamos a nível do mar. Então, a água, quando ela chega a 100 graus, ela continua a ferver, por exemplo, ela entra em ebulição, permanece a ter 100 graus Celsius. Mas, por exemplo, quanto mais for a altitude de um lugar, mais baixo vai ser o ponto de ebulição dela. Por exemplo, no Pico da Neblina, né, que é o ponto mais alto do Brasil. Para a água entrar em ebulição, em 40 graus ela já entra em ebulição, porque a altitude é muito lá, né? Campos do Jordão, por exemplo, a água entra em ebulição a 95 graus. Se a gente for ali para Cambará do Sul, também a água vai ferver, vai entrar em ebulição a 95 graus. A lei de Lavoisier. Essa famosa frase, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que Lavoisier queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte: eu tenho meus reagentes e eu vou ter como meu resultado o meu produto. Então, a quantidade de reagente que eu tiver, também no final será a mesma quantidade do meu produto. Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho 24 gramas de magnésio e 16 gramas de oxigênio. Quando ele sofre uma reação química, ele vai ter o óxido de magnésio. E esse óxido vai surgir 40 gramas. Por que 24 mais 16, 40 gramas. Então, sempre que eu tiver os reagentes, o meu produto será a mesma quantidade, nem mais e nem menos. Agora, a lei de Proust é o seguinte: ele diz que a proporção das massas que reagem permanece sempre constante, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, por exemplo, eu tenho 3 gramas de carbono. Com mais 8 gramas de carbono, eu vou ter 11 gramas de gás carbônico. Se eu tiver 6 gramas de carbono e 16 gramas de oxigênio, eu vou ter 22 gramas de gás carbônico. 9 gramas de carbono, 24 de oxigênio, eu vou ter 33 gramas de carbono. Perceberam que é proporcional? Ó, 3, 6, 9, de 3 em 3. 8, 16, 24, de 8 em 8. Então, eu não posso colocar nem menos carbono e nem mais, nem menos oxigênio e nem mais. Eu coloquei aqui, ó, exemplo do sabão, né? Quem faz sabão em casa, a mãe, ela tem que ter uma proporção, um valor de álcool, um valor de gordura, uma quantidade de água, né? Para ela poder fazer o sabão. Se ela quiser fazer o dobro, ela vai dobrar essa quantidade proporcional. Então, o exemplo aqui é o sabão que a mãe faz em casa. Aqui vocês têm algumas perguntas. Vamos citar exemplos de transformações físicas e químicas. Físicas não muda a estrutura e química muda, tá? Para combater baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam. Por quê? Por que essas bolinhas de naftalina diminuem? A água em Cambará da Serra Gaúcha ferve acima ou abaixo de 100 graus. E por quê? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a professora. Uma boa semana.